eu vou trazer um quadro aqui, Diário Estoico, em que eu vou gravar um vídeo por dia, trazendo um pouco da minha visão e da minha interpretação em relação a cada uma das lições que tem aqui nesse livro, né? Cara, esse livro é muito bom, de verdade, assim, é absurdo de tão bom que é. Eu gosto de riscar, gosto de passar caneta. Aqui, ó. As primeiras duas coisas antes de agir. Ontem eu li a respeito de preocupar-se com pequenas coisas, né? E aí ele coloca assim, ó, o bem-estar se dá a pequenos passos, embora não seja nada pequeno. Geralmente a gente se preocupa muito, né, com muita coisa, que é caramba, eu não tô fazendo, caramba, preciso acelerar, eu preciso de resultado rápido. Só que, cara, as pequenas coisas em que a gente já consegue fazer, ela não tem um impacto hoje, mas certamente você está criando esse efeito no médio e longo prazo. São as pequenas coisas que a gente faz no dia a dia hoje que nos traz esse resultado no momento correto. Tem tempo para tudo. Pelo menos eu penso nisso, né? Não tem como você olhar para o que, na minha opinião, a gente deveria olhar, que é a natureza, e aprender com ela principalmente. Não tem como a gente olhar para a natureza e tentar acelerar as coisas, obviamente. Aí, obviamente, né? Claro, o ser humano, através de tecnologia, ele consegue utilizar de elementos não naturais para acelerar o processo natural. O que, na minha opinião, de um lado é muito bom, porque alimenta mais pessoas, por outro lado é muito ruim, porque causa mais danos, tá? Principalmente para a nossa saúde, porque não é natural, né? Então, assim, olhando para a natureza, tem tempo para tudo. Tem tempo para você plantar, tem um maior tempo que é para você regar, e tem um tempo exato de colher. Se você colher antes ou se você colher depois, dá errado. Então tem tempo para tudo. Por isso que eu acho que a gente não deve se preocupar com muitas coisas e muito menos coisas pequenas, né? E aí a passagem fala o seguinte: nesse caso a verdade é uma que conhecemos bem. As pessoas, perdão, as pequenas coisas se somam. Uma pessoa é boa não porque diz que é, mas porque pratica boas ações. Nós organizamos nossas atividades de em um passe de mágica de modo a poder progredir. É uma questão de várias escolhas individuais e progressiva, né? É uma questão de se levar na hora certa, fazer a cama, resistir a tomar caminhos mais curtos, investir em nós mesmos, fazer nosso trabalho. E não se engane, embora a ação individual seja pequena, seu impacto cumulativo ele não é, assim como o nosso conhecimento. Às vezes a gente aprende um negócio pequeno hoje, e aí amanhã a gente aprende outro negócio muito pequeno. E ao passar dos dias a gente vai aprendendo coisas muito pequenas. O fato de ser cumulativo acaba sendo exponencial. Então a curva ela nunca vai ser linear, inclusive nesse contexto. A partir do momento que a gente começa a entender que a curva ela é exponencial, a gente passa a se preocupar menos com coisas que não deveria se preocupar. Como, por exemplo, precisa de resultado rápido. Cara, o que é que você está fazendo para que aquele resultado ele de fato venha rápido? Acho que essa deveria ser a pergunta, né? E aí o texto ele continua dessa forma. Pense sobre todas as pequenas escolhas que se abrirão diante de você hoje. Quais são as escolhas? Por exemplo, eu já tomei várias escolhas, né? Várias decisões ao longo do dia. Algumas delas, e é que são 10 horas, né? Algumas delas eu não tomaria, então agi por impulso. A maioria delas sim. Então, a partir de agora, eu tenho que ter a consciência de que eu, ao longo do dia, terei diversas escolhas e que essas escolhas me farão. Acho que esse é o ponto principal. E aí o texto fala o seguinte: você sabe qual é a maneira certa e qual é a maneira fácil. Escolher a maneira certa. E observa a medida que todas essas pequenas coisas se acumulam rumo à transformação. Muito bom. Existem, existem dois caminhos: o certo e o fácil. Qual é que você deseja? Muito foda. E aí no conteúdo de hoje, fala exatamente sobre as primeiras duas coisas antes de agir. Vou até pegar o marca-texto logo, que eu sei que sempre tem alguma coisa importante aqui para destacar. Eu parto muito da ideia de que quer conhecer alguém, pega um livro que essa pessoa já leu e identifica as marcações, porque as marcações são reflexo do ângulo de visão que aquela pessoa possui. Eu tive essa ideia quando eu li um livro que foi
o livro do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ah, caramba, qual é o nome do autor, mano? Como é que pode esquecer o nome do autor? Não tem condição. Eu sei o nome dele. Não tem como. Minha memória precisa ser melhorada. Fazer amigos e influenciar a pessoa do... Enfim. E aí eu li esse livro, né, como fazer amigos e influenciar pessoas, e eu destaquei muita coisa. Eu risco muito meus livros. E aí eu emprestei a minha namorada da época, né, que é minha ex-namorada. E aí eu emprestei, pô, é um livro muito bom, lê esse livro, vai te ajudar no teu momento, principalmente profissional, acho que pessoal também, né, óbvio, melhora no pessoal e, consequentemente, no profissional. Simplesmente quando eu fui olhar o livro, ela tinha destacado algumas coisas que eu já tinha destacado, ela foi lá e riscou, mas ela destacou muitas outras coisas que eu não tinha destacado. Eu pensei, caramba, olha o ângulo de visão dela. Ela acha importante isso aqui, e tá tudo bem, não tô dizendo que é errado. E é a partir disso que a gente começa a entender que, pô, cada um tem sua visão, que é diferente, é distinta, às vezes semelhante, mas cada um tem uma visão do mundo e que não existe certo nem errado. Óbvio, para algumas coisas, né, enquanto sociedade, sim, mas individualmente não. Pelo menos eu parto dessa ideia. E aí, voltando aqui, né, o texto fala o seguinte: a primeira coisa a fazer, não fique nervoso. Existem duas coisas a fazer antes de agir. A primeira coisa a fazer, não fique nervoso. Faz sentido, né? Pois tudo acontece conforme a natureza de todas as coisas, assim como eu comentei no início do vídeo. E dentro, em breve, tu não serás ninguém e não estarás em lugar nenhum, obviamente. Obviamente, né? Tal como até os imperadores Adriano e Augusto. Isso é verdade. Pra que ficar nervoso, né? Porque se a gente parte da ideia de que tá tudo no lugar, tem nada fora do lugar, e tudo está ocorrendo de acordo com aquilo que de fato a gente precisa experimentar e vivenciar para poder adquirir habilidades, porque eu parto muito da ideia de que a vida é muito mais semelhante a uma faculdade do que uma corrida. Corrida você está sempre correndo e você precisa chegar no limite, você precisa chegar no ponto final. Beleza? Eu não acredito nesse ponto final em relação à vida. O que tem ponto final aqui é a vida material. Só que quando a gente está na corrida, a gente tem diversos adversários que a gente precisa chegar primeiro que eles. Então a gente nos coloca como alguém que tem concorrentes e que tem que vencê-los. E eu não concordo, né? Cada um está no seu caminho. Faculdade não. Eu tenho diversas matérias, semestres, conteúdos em que, se eu não absorver o conhecimento técnico e as habilidades necessárias para passar na prova, eu reprovo e repito. A vida é do mesmo jeito. Então, assim, tudo acontece conforme a natureza de todas as coisas, não tem o que fazer. O Espiritismo fala muito sobre isso, né? A gente está aqui para evolução pessoal, enquanto ser humano. Se de repente a gente olhar para as coisas como, cara, eu estou experimentando isso para que eu possa melhorar nesse aspecto, certamente todos seriam outros, né? E aí, quando a gente olha para essa ótica, a gente passa a não delegar mais responsabilidade para os outros, né? Sobre a nossa vida. O único responsável somos nós mesmos. E aí ele também coloca que dentro, em breve, tu não serás ninguém e não estarás em lugar nenhum. Isso é verdade. Em breve, a vida material ela se acaba. Em algum momento eu não serei ninguém. Que eu não serei mais lembrado por muitas pessoas. Você lembra do seu tataravô? A não ser que a gente faça muita história no sentido de valor, né? Geração de valor. Pô, tô aqui gravando vídeo, disponibilizando conhecimento que eu sinto compartilhar, não tenho pretensão alguma. Se de repente isso aqui crescer e chegar a muita gente, certamente algumas pessoas lembrarão de mim depois da minha passagem. Só que serão poucas, né? E eu também não estarei em lugar nenhum, pelo menos aqui. Tal como até os imperadores Adriano e Augusto. Não estão mais aqui. Então a primeira coisa é não fique nervoso, porque não tem motivo para ficar nervoso. A segunda coisa a fazer é considera cuidadosamente a tarefa em questão pelo que ela é, lembrando-te ao mesmo tempo que teu objetivo é ser um bom ser humano. Trata diretamente de fazer o que a natureza requer de ti e fala como te parecer mais justo e adequado, com bondade, modéstia, sinceridade. Considera cuidadosamente a tarefa em questão pelo que ela é. Isso para mim é ser diligente, né? Quando ele fala assim, ó, considera cuidadosamente a tarefa em questão pelo que ela é. E aí tem uma outra passagem do livro que eu até destaquei, que eu concordo muito, muito, mas muito mesmo, que é a diligência é a mãe da boa sorte.
Então, ser diligente, na minha opinião, é exatamente você ser racional quando você vai fazer algo, que é, eu sou consultor financeiro, eu atendo pessoas. Eu preciso ser racional quando eu preciso resolver uma questão, que é montar um planejamento. E eu necessariamente busco ser diligente para que eu realmente entregue um serviço e uma solução que verdadeiramente ajude aquela outra pessoa, porque eu me coloco no lugar dela. E eu sou profissional. Então, é um ponto aqui que eu me identifico, graças a Deus, que é exatamente isso. O objetivo é você ser um bom ser humano. Um bom ser humano, ele não é aquele cara bonzinho que não se posiciona. É o cara que ele se coloca no lugar do outro. Ele tem empatia, né? No sentido de, tá, eu tô entregando uma solução para uma pessoa que ela precisa disso e eu vou entregar o melhor disso, porque eu me importo com ela. No lugar dela, eu gostaria muito que alguém me importasse muito comigo. E aí eu faço. Trata diretamente de fazer o que a natureza requer de ti, que é ser bom. E fala como te parecer mais justo e adequado, com bondade, modéstia e sinceridade. Muito bom. Imagine por um segundo como deve ter sido a vida de Marco Aurélio como imperador. Ele presidia o Senado, comandava as tropas em batalha, dirigia a grande estratégia do exército como seu comando supremo. Também ouvia apelos de cidadãos, advogados, governos estrangeiros. Em outras palavras, como a maioria das pessoas no poder, ele era chamado a tomar decisões o dia inteiro, todos os dias, decisão após decisão. Imagina a responsabilidade que Marco Aurélio tinha, né? E isso muito jovem na época, né? Sua fórmula para a tomada de decisão é um método testado em batalha para fazer e agir de maneira correta, literalmente. É por isso que devíamos tentar usá-la nós mesmos. Sua fórmula para a tomada de decisão é um método testado em batalha para fazer e agir de maneira correta. Tá. Primeiro, não fique transtornado, ou seja, nervoso, pois isso irá colorir sua decisão negativamente e torná-la mais difícil do que ela precisa ser. Segundo, lembre-se do propósito e dos princípios que você mais valoriza. Cara, isso aqui é muito importante. Eu vou até riscar, porque eu falo muito dentro da comunidade, né? Eu tenho uma comunidade para profissionais financeiros que prestam serviço e tem como core business conhecimento. Ou seja, eu tenho como principal negócio o meu conhecimento. E eu falo muito sobre isso. Cara, se você entra numa reunião sem um objetivo específico e sem uma trajetória para alcançar o objetivo, você já falhou. Você tende a perder muito cliente. Por quê? Porque você vai entregar muita coisa que não deveria. O primeiro passo é o alinhamento, e aí você, para alinhar, você precisa se importar com o outro. Fala, caramba, isso aqui se encaixa perfeitamente. Aí você se importar com o outro de, caramba, eu preciso reconhecer os problemas das pessoas, identificar. Porque eu identificando, eu vou ser diligente o suficiente para montar algo que realmente eu consiga resolver. E a partir do momento que eu tenho esses dois pontos, eu começo a ser objetivo. Afinal de contas, eu vou resolver problemas. Se eu vou resolver problemas, eu preciso resolver um por um. E para resolver um por um, eu preciso de processo. Esse processo, ele traz como principal objetivo identificar o propósito por trás daquilo. Então, nunca sentar com o cliente ou sentar para fazer algo sem um objetivo específico. Passar as potenciais ações por esse filtro eliminará as más escolhas e realçará as boas. Não fique transtornado, faça a coisa certa. É isso. Não faça a coisa fácil, faça a coisa certa. Muito bom. Faz muito sentido. Primeiro, não fique transtornado, não fique nervoso, não fique ansioso. Isso deturpa completamente nossa visão, consequentemente a decisão e, no final, o nosso resultado. Segundo, lembre-se sempre do objetivo. Qual é o propósito? Quais são os princípios que estão por trás de tudo isso que eu estou fazendo? Independente seja ele profissional, independente seja ele pessoal. Isso que eu estou fazendo me aproxima ou me distancia do que eu desejo ser? Se a resposta for me aproxima, marcha, faz. Se me distancia, cara, revisa, repensa, não faz. Se de repente fizer, é sabendo que vai ser um pouco mais demorado essa mudança, né? Muito bom. Excelente. Para amanhã fica trabalho é terapia. Trabalho é terapia. Excelente. Espero que você tenha gostado desse formato. Vou começar a produzir mais conteúdo nesse estilo, sem pretensão mesmo, mas para deixar registrado aqui, até para que eu possa revisar, digamos que visitar
no momento que eu precisar aí, né? Até porque, pô, às vezes a gente tá aqui, né? Tem um insight, eu escrevo muito, aqui ó, é o tempo todo escrevendo, o tempo todo, né? Todos os dias eu escrevo, pelo menos umas 2 vezes ao dia. E é bizarro que quando eu olho para coisas que eu escrevi há 2 anos atrás, cara, são insights que servem para hoje e que eu já não lembrava tanto daqueles insights, sabe? Então, um conselho que eu dou, escreva, faz muito sentido. Principalmente escrevendo em primeira pessoa, né? Você contextualizando ali, pô, o que é que você está sentindo, quais são os teus objetivos, qual é a tua dificuldade, quais são as tuas facilidades, o que é que você está desejando melhorar naquele ponto. Eu sempre coloco horário e sempre coloco data. Porque eu sei que quando eu olhar novamente, eu vou saber exatamente o horário que eu estava escrevendo, o que é que eu estava fazendo e qual era o meu gargalo, né? Fechou? É isso, momento histórico do consultor. Acompanha aí, se inscreve, deixa um like. É isso, acompanha, se inscreve, deixa like, faz o que tu quiser, manda mensagem. O importante aqui é você fazer alguma coisa, tá? Para que eu possa te conhecer e entender um pouco a tua visão em relação ao canal, ao conteúdo, o que eu posso melhorar, o que eu posso otimizar, o que eu posso manter. A única forma que eu tenho de fazer isso é através de feedback, né? Até porque a minha visão ela é viciada. Preciso da tua opinião. Fechou? Tamo junto.